nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Querosense a mais um conteúdo do mais alto garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. E vamos fazer uma análise da rodada dos times paraenses. Na Série C, a dupla Remo e Paysandu perde na rodada. E também já fazer alguns prognósticos, dar alguns pitacos, colocar nossa opinião do que vem por aí. O Paysandu já contra o Ipiranga em Ipiranga e o Remo mais uma vez em casa. Parece que dessa vez no Baenão contra o novato Amazonas. Ficaste curioso? Tu queres saber? Eu já te peço, eu já te chamo. Vem com nós. Papi! Seja muito bem-vinda, Nação Querosense, a este conteúdo de garbo e elegância, como já falei. Antes de tudo, deixa o teu like, te inscreve no canal, mas já deixa o like agora. Começou o vídeo e tu já deixa o like, porque tu tem certeza que vai ser top, pai d'égua, maneiro. Te torna membro desse canal, o link está na descrição. Todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional, a nossa patrocinadora também do mais alto garbo e elegância. Link na descrição, vai lá, faz a tua profecia com responsabilidade. As melhores odds, ODDs, cotações do mercado. Então, em fegol.com.br, que você vai, usa o código, o cupom de desconto é NÓS10 e 10% em tudo que tu vires no site da Fegol. Camisas, jerseys e tudo mais. Camisas atuais, vintages, retrôs, tá tudo lá. Vamos começar falando de Paysandu e eu explico por quê. Como eu disse na live pré-jogo, eu não conseguiria fazer um pós-jogo ao vivo, né, da partida Paysandu e Figueirense, então eu vou começar fazendo uma análise do jogo, que essa eu não fiz. Vamos imaginar o que vem contra o Ipiranga e aí a gente vai para o lado azul marinho da Almirante Barroso. Primeiro, o Paysandu teve a estreia de Marquinhos Santos, que já começa pelo menos a mim, surpreendendo. Ele tira o João Vieira do time, ele já coloca o Jaci, que foi protagonista da jogada mais falada, reclamada do jogo, mantém o Arthur e o Giovani. Ok. Eu falei no pré-jogo, assim que vi a escalação bicolor, que eu não sei, eu não entendo se for tático ou técnico a ausência do João Vieira. E o João nem foi a primeira opção dele quando da mudança. Foi o Juninho. Legal? Perfeito. Para mim essa é a grande novidade da escalação. A volta do Genilson. Eu imaginei, quem acompanha a gente, eu já disse que eu tinha quase certeza que o Genilson voltaria. O Igor pela esquerda tem muito do Eltinho ter sentido uma lesão e ter ficado de fora. Apesar dele jogar com 3 jogadores muito parecidos, entre aspas, com que o Wilton botou na Curuzu, a disposição foi meio diferente. O Jaci ficou estreante, né? Chegou e já jogou. Como esse primeiro volante, às vezes até eu imaginei que ele poderia fazer um 3-4-3, ele talvez tenha flertado mais. O Jaci ficou ali mais plantado, descia, fazia essa saída de 3 e tal. Arthur e Giovani. O Giovani não ficou como um meio amador ali, centralizado, meio perdido, não. Ele ficou mais pela esquerda. E só uma coisa, só eu acho que fisicamente o Giovani e o Vinícius Leite são muito parecidos. Até o jeito de correr, só eu. Se tu achas também ou não achas, eu tô maluco, deixa aqui nos comentários. E na frente, o trio que todo mundo conhece. O Paysandu começa o jogo bem, disputando, sendo efetivo, chegando ao ataque, tendo chances de gol, tendo um pênalti reclamado. Eu não achei pênalti. Mas a gente vai entrar na relação esse lance com o lance do jogo passado e com a expulsão do Jaci, por uma coisa que eu já falei aqui. E o Paysandu vai... Jogo laicar, sabe a expressão laicar? Foi o início do jogo
lá em Figueirense. Antes do gol, o Thiago faz uma defesaça e no gol o Thiago vacila, o Thiago falha e o centroavante está lá e confere. E quando tu levas um gol, muda. Mas mesmo assim o Paysandu consegue controlar os nervos e tal, joga o jogo, acaba o primeiro tempo, vai para o segundo, Juninho e tal. E com 1 minuto, 2 minutos, logo no início, numa jogada para mim absurda, há uma expulsão. Isso o juiz já estava nervoso. Nervoso. O Jaci é expulso num lance que eu particularmente também não achei nem falta, mas aí há um prejuízo bicolor. Como houve um benefício na primeira rodada. Como não houve a marcação do dito pênalti no primeiro tempo. E aí eu vou repetir. Você pode dizer que é roubo, você pode dizer que é má índole, falta de caráter, blá, blá, blá. Você vai estar sendo venal porque você não vai provar. O que eu vou te dizer é uma coisa que eu digo e repito, repetirei. A arbitragem brasileira é ruim e caseira. Na Série C, ela é pior e ainda mais caseira. Se você estiver num estádio estilo Caldeirão, na dúvida, vai ser pró time da casa. Esquece, vai ser assim. A não ser que a pessoa esteja mal intencionada. Mas ontem não houve nada para aquela expulsão. Nada, foi um erro. Beleza. O Paysandu fica com 10 e mesmo assim joga o jogo. É óbvio que para de ter 1 milhão de chances, de ser mais agressivo, de perder. Não tem. Mas o Paysandu não se retrai ao ponto de ficar lá atrás fechadinho com medo de levar uma goleada. Não, o Paysandu joga. Tem algumas chances, tem uma falta e no final do jogo esqueci, não sei o que, Pato tinha acabado de entrar, leva o amarelo, faz o gol de fora da área. Vi que estava já todo mundo meio pé da vida com o Thiago, falando que foi falha do Thiago. Esse gol eu realmente não achei. Você me colocou que acha que o Thiago não é seguro o suficiente? Verdade. O Thiago é capaz daqui e daqui. E aí você tem que ver se o goleiro que foi contratado para ser essa sombra ou quiçá o titular tem calibre para isso. Ponto. O Paysandu joga logo quinta-feira contra o Ipiranga e Erechim, numa sequência muito curta de jogos, mas a pedido do próprio Paysandu, para não ter que ir e voltar e tal. E o Paysandu vai ter que ir em Erechim para buscar ponto. Quem estava no pré-jogo, eu falei, se o Paysandu trouxesse 3 para frente, 3, 4, era muito bom. 6 era maravilhoso, excelente, isso não acontece mais. Se trouxesse 2, era bom. Se trouxesse 1, é bom. Se não trouxer nenhum, não é legal. O Paysandu tem condições de ganhar Erechim? Acredito que tem. Vai ser mais um jogo duro. Eu não achei o time do Figueirense um bom time. Posso até arriscar em dizer que o Paysandu performou mais contra o Figueirense do que contra a Aparecidense, que perdeu de novo em casa. E aí a gente é aquilo. Tem jogos que não é para tu jogar bem, é para tu ganhar. O jogo em casa, como eu falei no pré e no pós-jogo principalmente, os 3 pontos estão na casinha. Jogou bem, jogou mal e tal. O Paysandu precisa evoluir. Depois do jogo de quinta-feira, o Marquinhos vai ter, eu acho que 10 dias aí, vai ver se tem terceiro e quarto e tal, mas vai ter mais tempo de preparar esse time com a cara dele. O Paysandu, eu acredito que vai ser um time mais, pega a bola, bora chegar logo no gol. Eu não vou entender, até porque ele não vai repetir, então eu imagino que você, Bicolor, ele não vai repetir a escalação porque eu já sei foi expulso. Então eu acho que você, Bicolor, vai aturar o Arthur novamente, só que agora com o João Vieira e o Giovani, sósia do Vinícius Leite. A não ser que realmente haja algo ali que ele não quer, que ele não gosta do João Vieira e ele bote o Juninho. Então, Arthur, Giovani, um Juninho com esse cara que chega mais. O Paysandu pode sim pontuar em Erechim, o Paysandu pode sim até ganhar em Erechim, mas vai ser um jogo novamente brigado
um jogo novamente muito disputado, e eu já vou antecipar, faltoso. E já vou antecipar também. Se tiver dúvida, é pró-casa. Esquece, pró-casa. Talvez o desgaste de um jogo logo em seguida do outro possa fazer diferença. E o banco, os 5 que entrarão, ou que eu imagino que entrarão, vão ser fundamentais. Lembrem, o Paysandu jogou um tempo, basicamente um tempo todo, com 1 a menos. Fiz análise da derrota bicolor, uma projeção para o jogo de quinta-feira contra o Ipiranga, e agora bora falar... Vamos falar de Clube do Remo, que fez uma partida pífia, patética, como diria o outro, contra o Botafogo da Paraíba, que não tem nada a ver com isso, veio para cá com um plano de jogo estabelecido, executou bem e ganhou. Mas o Remo errou muito. Parabéns, o Remo errou muito, os caras aproveitaram o erro, ganharam o jogo, e o Remo entra naquela fase de relação péssima, time, torcida, todos os fantasmas que nós falamos no pré-jogo, caso não houvesse vitória, e não houve, que voltariam, já estão aí. Time sem alma, time mole. E aí, meu irmão, a gente precisa falar de algumas coisas. Eu não vou falar muito do jogo, porque se tu quiser saber mesmo, tem um pós-jogo, tem o pré-jogo, ali tá muito, né? E isso já foi no domingo, isso já foi muito discutido, inclusive aqui não é nós. Mas tiveram algumas repercussões que eu acho importante a gente falar. A gente precisa entender a Série C. O que isso quer dizer? O que é a Série C? O que é esse formato de Série C? Que é o 2º ano, só rolou uma vez. Não, a gente precisa ter mais cara de C. Qual é a cara de C? Entrega, carrinho, dedicação, dividido o tempo todo, muita transpiração, luta. Legal. Remista, sinto muito te informar, esse time não tem essa característica como principal, certo? Não, Paulo, é entender a Série C, a cara da Série C é o time voltar a ser agrupado, técnico, mais rápido, mais fechado, sabendo que em algum momento tem que estar fechadinho, aproveitando o contra-ataque, que para muitos o time do Remo é assim. Eu discordo. Aí tudo bem, aí esse elenco te entrega. Ou, será, e aí tem o Muriqui que veio com a gente, tem que mudar essa postura. Que casa, né? Postura, entendimento e tal. Perfeito, eu concordo. Qual postura? Que postura que tem que mudar? E em que momento ela não deixou de ter, né? Porque tu tem que mudar, ela tá de um jeito. Ela sempre teve desse jeito. E o que foi passado para fora foi uma ilusão, e eu me incluo, como muitos? Ou o que a gente viu contra o Corinthians em alguns jogos do Paraense, em jogos da Copa do Brasil muito difíceis, contra o time do Espírito Santo lá, o Vitória, o próprio São José, era tudo uma ilusão? Em algum momento dessas 2 partidas que o Remo perdeu, o Remo jogou próximo do melhor que o Remo já jogou. Se vai ser suficiente para ser ou não, isso é outra discussão. Mas jogou, repito, o que eu falei do Paysandu, que para mim o Paysandu jogou melhor contra o Figueirense e perdeu, do que jogou em casa e venceu. Para mim o Remo em casa jogou pior do que o jogo, que já foi ruim, contra o São Bernardo. E aí, óbvio, tem o time adversário, que para mim o São Bernardo é melhor do que o Botafogo. Isso não quer dizer que o Botafogo não tenha tido mérito. Teve, total. Beleza? Então, assim, a entrega tem que entender a C. Beleza, que C. E outra coisa, você contratou, goste dele ou não, porque agora muita gente já está não gostando, como muita gente estava amando. E é normal, é futebol. Goste ou não do Marcelo Cabo, você trouxe um cara do nível do Marcelo Cabo para ele ser um treinador de C? Para que você está gastando 100 e tarará mil reais com um cara desse? Não precisava, né? Concorda? A outra coisa é tudo ilusão? Como? Como iludiu tanta gente? São perguntas mesmo. E aí a gente vem para o jogo contra o novato Amazonas.
Vou falar o que eu falei antes do jogo passado. Tem que vencer, mais do que nunca. Mais do que nunca. Vai ser no Baenão, a pressão vai ser para os caras? Vai. Mas se o gol demorar a sair, o Remo jogar mal principalmente, a pressão vai estar lá dentro. É separar, né? É separar. E aí é o seguinte, não é para jogar bem. Paulo, mas sempre fala que jogar bem aproxima da vitória. Perfeito. Mas o ponto número 1 é vencer. 3 pontos na casinha, hoje é a missão número 1 do Clube do Remo. Contra o adversário que é novato, contra o adversário que vem se reforçando, vem contratando muitos jogadores ex-futebol paraense. Agora chegaram os gringos, agora foi anunciado o meia, o Hernandes do Paysandu, o Fernandinho, o ex-Série B pelo Remo e tantos outros que lá estão. Não há comparação de tradição. Não entram, não sentam nem na mesma mesa. Porém, o Amazonas está disputando a mesma série do Clube do Remo. É final. É final. O jogo contra o Amazonas é final de campeonato. E você precisa vencer. Sabe aquele jogo que a gente brinca aqui ou fala que tem jogos que tecnicamente não está dando? Aí empurra a bola para dentro? Esse é um jogo. É para vencer. Dane-se, é para vencer. Paulo, mas tu não acha que tem que ter mudanças? Eu já achava que no jogo contra o Botafogo já era para ele ter feito algo que ele não fez. Eu não achei que o Álvaro jogou mal, tá? Mas o Álvaro aberto pela direita é mais um meia. Você precisa abrir o campo. Paulo, mas os pontas são ruins. São, mas já teve ponta ruim desse elenco que entregou ao cabo e ao torcedor coisa boa. Bota o cara, alarga o campo. Outra coisa, a prerrogativa, a obrigação ainda maior de vencer é do Remo. É para cair para dentro. Não tem jeito. Repito não porque eu não falei aqui, falei na live. A postura de pressionar, forçar o erro que eu imaginei que o Remo fosse fazer e que a gente discutiu aqui no pré-jogo, eu vi o Botafogo da Paraíba fazendo. Outra coisa, se o Remo acha que nenhum time já descobriu que ele, sem o controle do jogo, fica visivelmente incomodado e não sabe muito o que fazer, sinto muito. Todo mundo já viu isso. Então, Marcelo Cabo e seus comandados terão que encontrar alternativas para tal. E não falo só tira o meia, bota um ponta, falo de jogo. Muita gente também falou sobre o gringo, o Richard. Eu até acho que ele individualmente caiu, porém não se pode esquecer que você colocar o gringo aberto numa condição específica para um jogo específico, com uma ideia específica que foi contra o Corinthians, ele ali pela direita é uma coisa. Isso ser repetido, emulado em vários outros jogos com características totalmente diferentes, não vai favorecer o gringo. Ele não é um cara técnico, ele não vai pegar aquela bola na direita e pá, pifar um, pifar outro. Ele é um cara de força física, ele chega no espaço. Ele vai ultrapassar isso, ele vai te arrastar e abrir espaço. Ele estando ali, ele é facilmente marcado, ele não tem técnica para descobrir um passe, então ali ele fica meio perdido, ele não consegue recompor como o Corinthians ele fazia, ele não consegue atacar. O Neto não gosta dessa parte, né? Atacar o espaço, o craque Neto, mas é atacar o espaço. Ele não é agudo, ele não está recompondo, então assim, quem sabe, nesse momento, traz ele para dele, bota um ponto ali, é isso se tu quiser, o show a ele, Pablo, não, eu vou dar um descanso pro gringo, o show a Galdesani, que era titular, passou a nem ser utilizado, porra, tem o Pedro Vitor, tem coisas aí para fazer. Quer falar de entrega? Quer falar de espírito? Então, time azulino é final de campeonato. Não tem outra analogia ou é isso. Final de campeonato. E aí, torcedor, se o teu time não ajuda, tu é melhor do que eles. Cai dentro, faz esse jogo ser do Remo e depois, irmão, senta, apeia, critica, cobra, porque tu estás totalmente certo
sobre isso. O que tu achas sobre o que eu falei dos jogos passados? Tu não viste as lives? Vê? Estão todas aí. Live é Nós na playlist que tem no canal. Tu não és inscrito? Te inscreve. Beleza? E diz, Paulo, cheguei até o fim. Eu gosto quando a pessoa assiste o vídeo todo. É muito maneiro. Bet Nacional, vai lá, profetiza, com fé e responsabilidade. Fegol.com.br, cupom é nós10, tu tem 10% de desconto em tudo que o site te oferece. Beleza? Que a próxima rodada, que para os paraenses começa com o Paysandu já nessa quinta-feira, seja muito melhor e que termine domingo com uma vitória azulina e o futebol do Pará performando e tendo resultados melhores. É nós, Queiroz, tamo junto, tchau!